Olá a todos, estamos novamente no centro cirúrgico para tratar um homem com câncer de próstata. Eu me chamo Paulo Maron, estou aqui do meu lado com o Dr. Rafael Grunewald e a gente vai hoje fazer essa cirurgia robótica para ajudar esse homem que está sofrendo com esse problema. Rafael, conta um pouquinho da história desse paciente que você fez o diagnóstico do câncer de próstata. Legal, Paulo. Esse é um paciente muito querido, né? Ele estava acompanhando com a gente já anualmente. Acompanhando com o PSA, o toque retal, que são os segmentos que a gente faz do câncer de próstata, para o rastreio, né? Ele já vem fazendo isso desde os 50 anos e no ano passado ele teve um aumento do PSA que se confirmou, né? No toque não tinha alteração, mas mesmo assim a gente pediu a ressonância e a ressonância de próstata veio com PIRADS-3, indeterminada para câncer de próstata. Baseado na densidade do PSA, baseado no valor do PSA com relação ao tamanho de próstata e o PIRADS-3, a gente optou por realizar a biópsia. A gente realizou essa biópsia e veio com realmente um câncer de próstata, num lobo da próstata, um Gleason 6, e a gente discutiu os tratamentos com ele. Tá. É muito importante a gente poder explicar um pouco para as pessoas, Rafael, essa sequência de informações que a gente falou aqui agora, né? Então, assim, primeiro começando do rastreamento, paciente de 50 e poucos anos, né? 50 abaixo, ou seja, ele começou acompanhamento conforme recomendado. A gente recomenda que comece acompanhamento com 50 anos. Então ele veio obedecer essa regra e felizmente teve esse diagnóstico precoce, né? Segundo ponto aí é quando a gente está fazendo a investigação com o PSA que sobe, hoje em dia a gente tem a vantagem de ter um exame a mais, que é a ressonância. A ressonância trouxe aí uma capacidade de detectar áreas mais suspeitas do que uma biópsia do passado. No passado a gente fazia biópsias e a gente não sabia exatamente onde é que estava a doença. Hoje em dia, com a ressonância, a gente consegue achar áreas mais suspeitas e direcionar melhor essa biópsia, que foi o caso. Teve uma área mais suspeita, apesar de indeterminada, e que a gente insistiu para investigar com a biópsia, né? E a partir da biópsia que você falou, ela veio como um Gleason 6 ou ISUP1 ou nível 1 de doença, né? Isso representa um paciente com doença de baixo risco. Explica um pouquinho para o pessoal quais são as classificações que a gente tem do câncer de próstata e qual a importância disso para a gente definir a conduta. Perfeito. O câncer de próstata é uma doença que abrange uma grande gama, né, de agressividade de doença. Então você pode ter uma doença que é de baixo risco, ou seja, uma doença que tem um PSA até 10, um Gleason 6, é uma doença que ela está no começo, a biópsia dela é uma doença não agressiva ainda, né, apesar de já ser um câncer. Você pode ter uma doença que tem um risco intermediário, então o PSA está entre 10 e 20, você tem uma doença já com um Gleason um pouco maior, um Gleason 7, ou você pode ter uma doença de alto risco, né, que é uma doença que já é mais agressiva. Isso mostra que a gente tem tratamentos específicos para cada tipo de risco de câncer de próstata. Esse paciente, por sinal, por ser um paciente de baixo risco, ele tinha uma gama maior de possibilidade de tratamento. Então, para ele, a gente ofereceu vigilância ativa, que seria o acompanhamento ativo da doença, né? Realizar ressonância, realizar o PSA, toque retal anualmente, semestralmente, depois anualmente. E a gente também ofereceu para ele cirurgia, né? Então tem a cirurgia aberta, a videolaparoscópica e a robótica que vamos realizar. E a gente ofereceu para ele também radioterapia. Nesse caso não estaria tão bem indicado nesse momento, mas também foi discutido com o paciente, né? Esse paciente optou por fazer a cirurgia robótica. Perfeito. É importante a gente falar sobre a vigilância ativa, porque é algo que vocês vão ouvir falar cada vez mais. A vigilância ativa nada mais é do que um acompanhamento de perto do paciente com o diagnóstico de câncer de próstata. Ela serve para um grupo específico de homens, aqueles que têm uma doença inicial de baixo volume e que a gente sabe que essa doença não vai escapar. A gente pode acompanhar por um período e tratar no momento adequado. Mas por que a gente não trata logo de imediato, já que a gente teve um diagnóstico de câncer? Essa é uma pergunta frequente dos pacientes. A gente não faz isso porque a cirurgia ou o tratamento com radioterapia ou qualquer modalidade de tratamento para o câncer de próstata pode incorrer em efeitos adversos do tratamento, né? Então, toda vez que a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, a gente tem que equalizar onde é que a gente está e racionalizar para o paciente qual o nível de risco, porque se a gente puder oferecer vigilância ativa, muitas vezes o paciente fica meses, anos até, acompanhando sem precisar tratar, sem
ter o risco dos efeitos potenciais no tratamento, né? Exatamente, como a gente estava classificando antes, né, uma doença de baixo risco, ela é uma doença que evolui muito lentamente, né? Ela pode ficar estagnada por anos. Então, por causa disso, a gente consegue adiar as possíveis consequências do tratamento, né, e dar uma melhor qualidade de vida para o paciente, que é muito importante. E esse paciente decidiu, por que ele decidiu operar logo? Porque também é um dos critérios de exclusão do paciente que faz a vigilância ativa, é se ele fica ansioso com aquela doença. Sim, então, quando a gente tem um diagnóstico e aquela doença deixa o paciente ansioso só pensando na doença, pensando que ele não vai ser curado, ele não está tratado do problema, então isso não é seguro do ponto de vista psicológico. O paciente vai sofrer muito mais as consequências psicológicas do que se ele tivesse feito uma cirurgia. Então essa foi a decisão desse paciente, né? Então a cirurgia robótica para esse paciente vai trazer bastante vantagens, porque a gente consegue fazer uma cirurgia bastante preservadora, né? E a recuperação dele com certeza vai ser muito superior às outras técnicas. Sim, a gente não está tratando o câncer de próstata, está tratando o paciente com câncer de próstata, né? Tem que levar muito em consideração o que o paciente considerou da doença, a reação que ele tem com o diagnóstico, e é isso que a gente faz. Né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Bom, a gente vai agora para a cirurgia e espero ter deixado claro para vocês a respeito do diagnóstico precoce do câncer de próstata e as opções de tratamento dos pacientes em doença inicial. Continue nos acompanhando aqui para mais informações em urologia, especialmente nas doenças da próstata. Um grande abraço e até uma próxima.